Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, especial de playoffs, e nós temos que avisar, né, sobre o que são os podcasts no começo, porque existe uma enxurrada de podcasts do Café Belgrado no seu feed. Tá ouvindo esse? Será que você tá em dia com todos? Volta aí, não nos abandone, não sai escolhendo aleatório qual ouvir, não. Dá uma moral pro Belgradão. Vai ouvindo tudo aí. Lucas Nepomuceno, estou um pouco zonzo ainda, né? Ontem tomei uma Argentina juniorzada na cara. Meu time refletiu. Cara, foi difícil ontem. Ontem foi uma noite em que a Libertadores foi bem cansativa e tem muito corintiano que torce pro Lakers, né? E aí, meu amigo, aí o dia foi todo errado. Mas, Lucas, tivemos mais uma rodada de 3 jogos, os playoffs da NBA, e uma rodada que, vamos dizer assim, estabilizou algumas coisas. Tudo bem, Lucas? Vamos conversar um pouco sobre basquetinho? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem, sim. Só tô um pouco preocupado aí com a expressão. Acho que em 2023 não se deve mais usar a expressão enxurrada para coisas boas, né? Porque enxurrada normalmente significa muito prejuízo, Guilherme. Não vejo um contexto aí onde enxurrada seja positiva. Me cancelando? Tô te cancelando, Guilherme. Mas gostaria que você... Não vou te cancelar. Você tem um pouco de crédito ainda. Que isso? Tipo a Haddad, quando decidiu taxar a Shopee, né? Aí muita gente já cancelou, mas alguns perdoaram, né? Gibas, escolhe outro termo aí pra essa... Eu ia dizer avalanche de podcast, mas porra, avalanche acho que é pior ainda. Avalanche, né? É muito pior, velho. Enxurrada, enfim, né? Não, acho que avalanche é menos pior, Guilherme, porque quando você pensa em avalanche, você pensa muito em neve, né? Não sei se tem outro tipo de avalanche que não seja de neve, tem? Cara, não tô familiarizado ainda com os tipos de avalanche. Quando eu me preparei pro podcast de hoje, Lucas, esse não foi um dos assuntos que eu coloquei na pauta, então acabei não fazendo aquele estudo pormenorizado como de costume. Mas aí, quando você pensa em avalanche, você pensa normalmente aquela bola de neve vai crescendo e tal. Tem poucas casas no caminho, né? Enxurrada, quando a gente lembra das grandes enxurradas, né? A gente lembra de muita destruição e caos, Guilherme. Então, enxurrada é pior que avalanche. Ok. Então, essa profusão, pode ser profusão? Pode. Profusão de podcast, estou com você nessa, viu, Gibas? Não no uso dos termos, né? Mas no sentido, né? Não fique, não vou ouvir de NBB. Que isso, velho? Escuta aí. Podcast de NBB do Belgradão. Você é vendidinho, viu? Os grupos internacionais te corromperam, hein? Mas eu vou dizer o seguinte, escuta NBB, vai fazer todo sentido. Inclusive, a NBB tá no app da NBA, né? Ontem estreia aí com vitória de Coach Galego e de grande elenco da Unifacisa. Sobre o Timão, não foi um grande dia de corintiano ontem não, viu, Gibas? Mas passou no app. Surra, velho. Que surra no NBB, pelo amor de Deus. Passou no app da NBA, né? Então, o app da NBA agora também passou o NBBzinho. Então, escuta tudo aí do Belgradão. Tenho certeza que você vai ficar bem de boa. Você vai dizer, pô, não perdi meu tempo, né? Na verdade, ganhei um tempo, porque fiquei muito concentrado ouvindo e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Então... Ou fica sarado, né? Tem gente que vai pra academia pra ouvir o Belgradão, Gibas. E as pessoas estão ficando cada vez mais fortes, né? Porque o Belgradão lança cada vez mais conteúdo. Então, hoje a gente vai aqui falar rapidamente, né? Esses outros tipos de assunto, porque tem muito assunto para falar, além de avalanches, NBA e enxurradas. Avalanche, NBA, enxurradas não, né? Avalanche, enxurradas e outros assuntos. Tem muita NBA, porque foram 3 jogos... Foram 3 jogos que encerraram, digamos assim, né? A segunda ronda. Você fala ronda, Guilherme, nos jogos de Portugal? Espanha, né? Espanha. Os jogos da segunda... Não sei se é segunda ronda, então, né? Segunda jornada? No Airfoot era jornada. Volta, né? Volta, né? Em Portugal era volta. Segunda mão, não é? Segunda mão. Só que daí era ida e volta, né? Diferente um pouco o conceito. É muito difícil usar, melhor usar em português, né? Segunda partida... Porque em Portugal não é português, né? Segunda partida dessa primeira ronda, né? Primeira rodada dos playoffs. Algumas 1-1, algumas 2-0. Ontem tivemos desses dois tipos, né? Ontem tivemos 3 jogos que foram, por boa parte deles, desequilibrados, mas ainda proporcionaram bastante entretenimento. Guilherme, quero começar falando de Milwaukee Bucks contra o Miami Heat. Um jogo sem Giannis, sem Tyler Hero,
E aparentemente o Red Miller estava certo, Guilherme, porque o Milwaukee Bucks atropelou o Miami Heat. O Milwaukee Bucks, lógico, sentiu a falta do Giannis. Giannis é um dos melhores jogadores de todos os tempos e da NBA, enfim, é um monstro sagrado. Mas o Miami Heat simplesmente tem muita dificuldade de gerar ataque, né? Gerar posses positivas. E ontem, sem o Tyler Hero, ficou ainda mais latejante nessa essa dificuldade do Miami. Uma surra mesmo, assim, uma partida onde o Milwaukee Bucks domina de cabo a rabo. E, aliás, já Não discutimos. faça isso. Eu Eu ia senti que dizer, você queria trazer. já discutimos o cabo a rabo, né? Cara, Então não eu vamos. já tô aprendendo como seu cérebro opera, né? Tô entendendo de onde as coisas vêm, né? Então dessa vez Já eu. discutimos cabo a rabo. A única coisa que a pessoa precisa é ouvir uns 450 podcasts para achar onde foi, É porque isso. sinceramente eu não lembro o contexto, mas eu tenho certeza que essa expressão já foi discutida. Então, Milwaukee Bucks 1-1 na série, me parece que no geral, você olha 1-1 pro time que tá fora de casa, você pensa, poxa, que legal, né? 1-1, vamos levar para casa agora, defende o mando de quadra, estamos em vantagem. Não parece ser esse tipo de série aqui, né, Guilherme? É 1-1 em que se sente, por tá durando, hein? Essa série aqui tá óbvia ainda, mas tá durando. Ah, Lucas, eu acredito que essa foi uma das séries que ontem, assim, corrigiu seu rumo, né? Mesmo com a ausência do Antetokounmpo, era bem evidente que o Milwaukee era mais time, foi mais time ao longo da temporada e, assim, para dizer que o Miami é menos time que o Milwaukee, implica dizer, claro, que o Milwaukee é um grande time, mas também que o Miami teve uma temporada muito estranha, né? Muito incapaz de resolver seus próprios problemas, mas isso não tirava o fato de que o time pudesse vencer um jogo de playoff, né? E essas vitórias de um jogo no primeiro jogo não são incomuns na história até recente da NBA, né? A gente vai se lembrar do Orlando Magic, por exemplo, ganhando daquele Toronto. Acho que depois eles ganharam outro jogo grande, não foi? Não lembro qual foi, mas sempre lembro que teve alguma coisa assim. Eles Então, ganharam do Bucks, jogo 1 do Bucks. Ah, foi isso. Pô, parece ser até um critério, né? Perder o primeiro jogo pro Orlando Magic, você vira campeão da NBA. Nesse caso não vai rolar, né? Não tem como mais, né? Mas, Mas o enfim, Celtics perdeu muito pro Orlando na temporada regular, viu, Gibbs? já trazendo, né, as derrotas do Orlando para sabendo que não vai ter no playoff, já pegou múltiplas derrotas para ver se vale uma, né? Então, acredito que já começa o jogo, já fica bem claro, né, que esse jogo ia ficar pro lado do Milwaukee, que o Miami Heat não tem muitas soluções mesmo, né? Um time do Bucks sem o Giannis ainda tem o Drew Holiday na sua melhor temporada ofensiva, acho que da carreira, dá pra dizer. Ainda tem Chris Middleton, que é um jogador que, se você olhar os highlights dele no YouTube, ele faz jogada igual o Michael Jordan, né? O Lucas já trouxe essa informação aqui. Procurem aí no YouTube. Chris Middleton, Michael Jordan. Você vai ficar chocado, viu? Você não vai voltar para esse podcast igual você começou, não. Talvez até nem volte para esse podcast mais, né? Você fica irritado por ter chegado a esse conhecimento através do Café Belgrado. Pode acontecer, hein? Se você não quiser ficar irritado, não procure no YouTube Chris Middleton, Michael Jordan. Enfim, e tem um sistema, né? Tem um sistema que funciona, tem um dos melhores defensores da liga, que é o Brook Lopes, tem bons veteranos, né, que foram incluídos na rotação nos últimos tempos. Ontem foi vez de a gente, mais uma vez, a gente vê o Joe Ingles matando muita bola, né? Foi 5 de 6 de 3 pontos. É um time que inclui jogadores que são defensivos, né? O time tem alguns jogadores que são exclusivamente defensores e que, eventualmente, nas situações de jogo, podem contribuir de outras formas, né? Acho que é o caso do Pat Connaughton, acho que é o caso do Grayson Allen, que, além de defensor, agride pessoas, né? O Milwaukee também quis ter alguém para agredir os outros. Trouxe o Jay Crowder durante a temporada. Tem o Javon Agarrou a Carter. perna do Jimmy Butler ontem. É isso. O Javon Carter, que é um cara que teve bons momentos lá no Suns, só que o Suns já tinha o armador titular, já tinha o armador reserva, né? Então ficou difícil para ele ser relevante lá no Phoenix Suns, mas não é um cara que você via lá na bolha mesmo. Teve vários momentos bem bons, assim. Então é um time muito completo, um time com muitas opções, e aquele jogo que abre a série não é incomum perder, pode acontecer, e ontem acho que foi o que a gente viu. Claro, não vai ser todo jogo que o Milwaukee Bucks vai chutar
50% de 3 pontos, né? Chutou 25 bolas de 3, chutou mais de 50. É um pouco demais. Ok, beleza, né? Acho que foram 48 chutes, não foi? E matar 25. Isso não é o que a Só gente espera. no terceiro quarto foi 9 de 14, né? Não é esse o padrão, né? A gente não vai ver sempre o Pat Connaughton chutando. O Pat Connaughton matou 6 bolas de 3. O Drew Holiday, que não é exatamente um chutador, tem essa bola, mas não é exatamente assim que ele joga. Matou 4 bolas de 3 no jogo, né? Já falei do Joe Ingles, enfim. Mas é isso, o Miami Heat ele não tem muito o que fazer diante desse matchup. Ele pode até igualar em algumas coisas defensivamente e acho que até tem conseguido atacar melhor do que eu esperava, né? O Jimmy Butler, ele se vira, ele dá seu jeito, mas a lógica da série é que esse jogo 2 seja o comum e aquele jogo 1 seja um jogo o assim chamado, Lucas, ponto fora da curva, né? Tá aí uma expressão que é bem matemática que certamente você domina com facilidade, não precisa de nenhum debate existencial para entrar entrar em explicações, né? Vou optar por essas hoje porque o tempo é mais curto, Lucas. Boa, Gibas. Um debate sobre curvas que a gente podia ter qualquer dia desse, Guilherme, é que quando a gente estudava na escola, eu e você, em escolas Okay. diferentes, né? Imagino que você tenha escutado a mesma coisa que eu. Tô confiando aí no poder da educação nacional, né? Que o ponto mais próximo aliás, a maneira mais rápida entre 2 pontos era uma reta, né? É uma A gente reta, aprendeu aprendi isso. isso. E Aprendi. teve matemático querendo refutar, dizendo que na verdade é uma curva, o ponto mais, assim, o mais curto entre 2 pontos. Né? Então, Que isso, velho? Não vi esse matemático, não. porra, o cara foi brabo nisso aí. Top Mas não 3 curvas, Lucas. Top 3 curvas. Guilherme, não sei se conta como uma curva, mas o S do Senna é uma curva? É uma curva. Pra mim, a melhor curva que tem é essa. Pois é de cara, né? É. E eu ficava muito Cursive. impressionado. Eu A ficava, letra cursive. eu ficava muito impressionado, Guilherme, assistindo na época, né? Corridas de Fórmula 1, ainda jovem, né? Que toda corrida tinha um S do Senna. E eu falava, porra, o Senna tem muita moral, Senna velho. é Que pica, isso? velho. É tipo todo estádio do mundo chamar Rei Pelé, né? Assim, tipo, porra, Senna é pica. E aí depois eu pensei, pô, mas esse S aqui pode ser, sei lá, S de sadia, dependendo de quem. Não chegou ninguém ainda com essa ideia, né? Vamos patrocinar o S das transmissões? Né? Será que não, velho? Será que você acabou de inventar um conceito? Então, é o naming right das curvas, né? Ainda Eu não vi. gosto dessa ideia, velho. Gosto É, bastante até. vou mandar um e-mail hoje mesmo aí pra Seara Sadia. O que mais tem com letra S aí que pode? Subway. Sabe? Subway já colocou o Belgradão uma vez. Vou mandar pra eles essa ideia primeiro, né? Boa. Gibas, então essa é a primeira curva. Qualquer curva de Recife, porque porra, você ter curva em Recife, você tem personalidade, né? Porque lá os caras gostam muito da linha reta, velho. É isso. Lá eles são especialistas em linha reta, então você ser uma curva em Recife já te garante uma vaguinha aí no top 3. E eu não sei se conta como aquela curva, como curva, porque parece mais uma esquina, assim, mas aquela onde a bateria vai no Sambódromo, Sapucaí, eles vão no É meio da recuo, né? escola. É recuo. E aí eles vão pro recuo. Eles fazem uma curva para ir pro recuo ali, né? Eles fazem tipo Eu uma prefiro manobra. mais. Eu prefiro mais para entrar nesse top 3, Lucas, a curva que a bola fez naquele chute do Roberto Carlos contra a França. Porra, aquilo ali foi lindo. Mas só que talvez a nossa audiência já não saiba que curva foi essa, né? Mas aí joga no YouTube, já jogou É, Middleton Jordan, pode jogar a curva do Roberto Carlos com tranquilidade. Que isso? boa. A curva da Roberto Carlos não faz sentido, gente. Não faz sentido no. Então Assim, vai, top na 3 curva, física. essa do Senna em geral, curva em Recife qualquer e a curva do É, Roberto Carlos. Fechou? boa. Boa. Fiquei com pena aí da Sapucaí, mas E as Sapucaí. curvas da Estrada de Santos, hein, que ganhou até a música do Roberto Carlos. Não pegou Pô, top? já tem música. Você quer dar todos os louros para essas curvas? Que isso, velho. Também não dá. Gibas, seguinte. Porra, agora eu lembrei que eu posso ter gritado na vida de alguém, o Gibas. Ah, Peço perdão aí. já falei de futebol no primeiro momento do podcast. Então as 4 estrelas vêm com vigor hoje, cara. Gibas, vou tentar falar com menos empolgação seu nome, viu? Gibas, o Milwaukee Bucks volta para casa. Pode ter acordado o monstro, né? Porque Duncan Robinson tava zeradinho no jogo. Veio para um último quarto, meteu um monte de bola de 3. O último quarto que. O terceiro quarto tava tipo 118 a 80, assim. Tava assim. Aí todo mundo desistiu. Vamos botar os brabos agora.
Aí rolou um Duncan Robinsonzinho macetante, viu, Guilherme? Então, talvez já valha uma extensãozinha contratual aí. Mas o Heat vai precisar de ataque, vai precisar principalmente controlar o pace da partida. Não dá para tomar 120 pontos do Bucks em 3 quartos, né? Se o time quer ter qualquer tipo de chance, né? Então vão ter que controlar de alguma outra maneira. Mas me parece incontrolável, tá, Gibas? Então, Bucks não voltar com 3-1 de Miami vai me surpreender bastante. Vamos em frente? Vamos em frente, que hoje tem muito assunto. Mas um salve, né, para todos os nossos ouvintes que torcem para o Miami, não encarem nossa descrença no Miami como um desrespeito com a franquia, né? Se você Pelo amor de gosta do Deus. Miami Heat, por exemplo, nós temos aqui no Café Belgrado uma série exclusiva de podcast para apoiadores que é toda ela, não é toda ela, né, mas uma temporada toda dela voltada para o Miami Heat, né? É a série O Reinado, a Era do LeBron James, que é uma série exclusiva para apoiadores do Café Belgrado, faz parte do nosso plano de financiamento coletivo. E com essa série você conhece a carreira toda do LeBron, né? A gente conta desde lá do começo, eu diria até, né? Desde antes do LeBron entrar na NBA até os dias atuais. E, pô, se você gosta de NBA, acho que esse é o seu lugar, acho que essa é a sua série. É cafébelgrado.com.br, a segunda temporada toda dessa série, e já encerrou, já está disponível ela na íntegra, ela é toda voltada para passagem do LeBron James por Miami. É uma série que já estão na terceira temporada, ele já voltou para Cleveland, e, cara, é o premium, vamos dizer assim, né? É o que a gente faz de melhor. Se você gosta do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo fechado. cafébelgrado.com.br. Esse foi um modelo de financiamento coletivo que a gente encontrou. A gente pede que as pessoas apoiem o Café Belgrado, né? Assinem o conteúdo do Café Belgrado, mas a gente entrega como recompensa uma ampla gama de conteúdos exclusivos. E essa série O Reinado, dá para dizer até com tranquilidade que é o que melhor que a gente já produziu desde 2017, que é quando a gente começou a fazer podcast. Então, entra lá agora nesse link, ó, cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para o nosso site dentro da Orelo, nosso aplicativo, é o aplicativo que organiza tudo, né? Um aplicativo brasileiro que organiza esse sistema de apoio. Você pode ouvir os podcasts por lá, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E por lá você paga, por lá você apoia, por lá você toma contato, você consegue até mandar mensagem para a gente por lá, dá para fazer muita coisa por lá. Então, cafébelgrado.com.br. Hoje é o dia de apoiar o Café Belgrado. Gibas, seguinte, ontem Falou baixo. tivemos. Estamos controlando. Ontem tivemos uma série indo para 2-0, apenas uma série de ontem foi para 2-0, Denver Nuggets contra Minnesota Timberwolves. A gente comentou aqui rapidamente no destaque final ontem, acho que foi no destaque final de um dos episódios, né? Que, poxa, essa série aqui não é para ser um Celtics contra Hawks, né? Essa série aqui é para ter um pouco mais de intensidade, um pouco mais de drama, um pouco mais de mistério, né? De intriga sobre ela. E não era o que estava aparecendo até metade do jogo de ontem, né? Porque o primeiro jogo foi bem, assim, bem desequilibrado, né? Desde cedo o Denver Nuggets abre vantagem. O segundo jogo começou mais ou menos desse mesmo aspecto, né? Começou com o Denver Nuggets incisivo, provocando turnovers, o ataque do Minnesota aparentemente não conseguindo agredir, não conseguindo botar pace, não conseguindo encontrar espaço. O Anthony Edwards um pouco assim, agressivo desde o início, mas ainda sem ser um fator dominante a ponto de fazer o Mike Maloney ficar mais calvo ainda. E um Denver que sabia, né, muito certo das suas ações, né, conseguindo atacar com tranquilidade, jogando em contra-ataque, muita transição mesmo. Guilherme, vou dizer uma coisa, fez muita gente dormir no intervalo ali, viu? Porque o Denver abriu e abriu bem, acho que chegou a meter um ganho antecipado ainda na KTO logo no primeiro tempo, né? Quem foi de Denver, acho que no primeiro tempo a KTO já pagou porque chegou a abrir 20 pontos, né? Então você pode até abrir 20 pontos e perder o jogo que a KTO te paga assim mesmo, viu? Então o Denver estava com essa vantagem bem clara e o terceiro quarto
segundo tempo, né, mas especificamente o terceiro quarto, foi um momento assim de esperança para o torcedor do Timberwolves e um pouquinho de apreensão para o torcedor do Denver Nuggets, porque o Anthony Edwards parece que, cara, encontrou a velocidade que é para jogar esse jogo. O Timberwolves parou de cometer turnovers, né? Foi só um turnover no quarto inteiro. Então, assim, não deu chance para o Denver sair em velocidade o tempo todo, né? E, claro, o Minnesota macetou 17 de 21 arremessos de quadra no terceiro quarto, né? Chutou para 81%, incluindo 5 bolas de 3 pontos. Então, assim, era um time que não queria errar, que não ia errar. E, enfim, foi super dominante nesse terceiro quarto, um terceiro quarto de 40 pontos, que deixou o Mike Maloney, assim, meio chateado, né? Na coletiva ele falou, pô, no terceiro quarto a gente foi meio merda, né? Ninguém defendeu, não podemos fazer isso. A gente sabia que em algum momento ia ter uma agressividade, né? Um Minnesota super agressivo, e a gente tem que estar pronto, mas como foi esse terceiro quarto, não dá, né? Então o Minnesota conseguiu não só remontar, voltar para a partida, como passou à frente, e cara, virou um jogo assim onde o Denver não conseguiu jogar o seu basquete, o Jokic não fez um bom terceiro quarto, o Jamal Murray foi quem conseguiu deixar o time na equipe, deixar a equipe no jogo, e foi para aquele último período onde a galera descansa, né? A galera tem que descansar em algum momento, e o Michael Porter Jr. ficou em quadra e deu aquela salvada, né? No começo do último quarto, a gente viu o Michael Porter muito agressivo, muito assertivo, e foi quem deu aquele respiro que falou, e deixou as coisas no lugar, né? Porque o momento era crítico do Denver no jogo, acabou sobrevivendo, termina bem, termina forte, com aquela carinha de Denver da bolha, né? Com aquela carinha de pô, Jamal Murray tá aqui para ajudar a fazer as coisas acontecerem em playoff. E veio uma vitória até desapertada na reta final. Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Guilherme? A vibe da galera de Minnesota pós-jogo pô, achamos o nosso jeitinho de jogar nessa série. Os caras estão animados, mas estão perdendo de 2-0, Guilherme. Eu achei que o Jamal Murray, né, fechou o jogo muito bem, né? Assim, o momento mais tenso, ele assumiu a responsabilidade, jogou demais, assim, de fato, deu uma esperança, assim, da gente ver um super Denver. Ele é muito talentoso, né? Ele é um arremessador espetacular, ele cria num contra um. E curiosamente, Lucas, a linha principal do Denver, né, que mais jogou o jogo de ontem, né, Murray, KCP, Michael Porter, Aaron Gordon, Nikola Jokic, ela tomou um sacode, velho. Ela tomou menos 9 em 15 minutos. Não é comum, a gente falou sobre esses números recentemente, né? O time que conseguiu colocar o Denver com ampla vantagem no jogo, e foi o segundo que mais jogou, foi justamente o que não tinha suas duas principais estrelas, né? O time com o Bruce Brown e o Green no meio desse time, né? Ficou Brown, KCP, Michael Porter, Jeff Green e Aaron Gordon, um time que conseguiu abrir 13 de vantagem. Curioso isso, né? Porque é um tipo de rotação que a gente não espera que o Denver traga para resolver jogo, mas que no saldo, no momento relevante de abrir vantagem, era o que estava em quadra. Claro que depois que o Timberwolves acha o ritmo do jogo, você precisa das suas estrelas, elas ficam tentando meio que conter a sangria, né? Por isso que aí você vai olhar o saldo de pontos nesse período, eles perderam de muito, porque O terceiro quarto, você foi joga titular, avassalador. né? Foi avassalador, velho. 40-23, terceiro período, Eu né? acho que essa é a questão do Denver, né? A questão do Denver, o Denver tem o melhor time do Oeste, favoritaço aí para chegar até a final de conferência no mínimo. E assim, a dúvida que você sente em relação a eles eles vão conseguir parar, né, num jogo de playoff, né? Eles vão conseguir conter os adversários, né? Porque ofensivamente eles têm uma mente brilhante ali, né, Guilherme? E defensivamente eles têm alguns bons jogadores, Aaron Gordon é um bom defensor, KCP, mais do que comprovado, um baita defensor, Jamal Murray não compromete, o Jokic pega bastante rebote, né? Ele não vai ser um cara que vai ser marcado, digamos assim, né? Vai ser agredido por outros bigs.
mas os adversários podem normalmente criar dificuldades para esse Denver defender, né? Para o Jokic defender, colocar o Jokic em muita situação de pick and roll, colocar o Jokic em muita situação de escolher se vai defender no drop, né? Esperando o cara que está controlando a bola decidir se agride ou não depois de fazer a pick, ou se ele vai subir lá em cima, né, para fazer uma marcação dupla, ou até mesmo para trocar. Trocar acho que não é vantagem nunca, você deixa ele exposto, né, pode fazer faltas e tal. Mas a questão é essa, né? Como o Denver vai defender contra os melhores adversários, né? E o Minnesota não tem sido um melhor adversário por boa parte dessa série. Mas o Michael Malone falou, né? Eles jogaram a gente jogou 7 quartos muito bem nessa série e um quarto muito mal. E, cara, nesse um quarto quase o jogo foi embora, né? É isso. E de qualquer forma, né? Acho que o Minnesota volta um pouco entusiasmado com as suas possibilidades. Achei que o time encontrou alguns caminhos, né? Acho que esse time com Conley, Nickel Alexander-Walker, Anthony Edwards, Towns e Gobert foi um time bem competitivo, assim. Foi o time que conseguiu jogar em alto volume, em alta intensidade. Acho que eles têm boas soluções quando joga o Kyle Anderson também, né? Mesmo sem o Conley, mas joga o Kyle Anderson, o Nickel Alexander-Walker, o Edwards e os dois bigs, porque o Kyle Anderson ele é um 3, meio 4, nessa linha ele é 3, porque joga com dois bigs. Só que ele é um criador, né? Ele é um bom passador, ele toma boas decisões e joga numa intensidade bem... Assim, eu nunca tinha pensado nele como um cara intenso, porque a gente tem esse apelido do slow motion, né? Mas depois que eu soube que ele fica batendo e xingando os companheiros, Lucas... Ele fica apanhando e xingando, Guilherme. Não fica batendo, não. E ontem teve uma cena até bonita, né? Porque o Gobert entrou aí ali em uma rusga com um torcedor, com sei lá com quem que foi, e começou a bater boca e quis até partir para vias de fato, viu, Lucas? Falasse um pouco sobre isso. Ele tá muito assim agora, né? Qualquer coisinha ele já dá um soco. E quem partiu para defesa ali, Lucas, para controlá-lo foi o Kyle Anderson, né? O pessoal da narração até ficou dando risada nos Estados Unidos, porque não é o que se espera, né? O cara tava tomando. Foi logo depois que ele tomou a técnica, né? Ele fez uma faltinha de quem tá jogando fora de casa e ficou pistola, né? Deu um soco no ar, né? Já não podia bater em ninguém, deu um soco no ar. O árbitro deu técnica e aí começou, né, esse bate-boca e o Kyle Edwards falou, não, peraí, Gobert, peraí, qualquer coisa você bate em mim aqui fica tudo bem. E que foi até o que o Jordan Poole tentou fazer também com o Dre na véspera, né? Curioso como os caras que estão apanhando estão participando dos movimentos de rage dos agressores, né? Ô Lucas, o que comprova aquele tweet, né? Que o nosso ouvinte / seguidor, ou sei lá o que, fez. Lucas, vou ser honesto aqui, né? Não sei que não é o mais adequado o tempo todo, né? Mas nesse caso você... Cara, em outras circunstâncias, eu ia dormir. Do jeito que ficou o jogo, né? Porque o Lakers resolveu muito rápido. O Lakers nem tava nesse jogo. O Denver. E ontem o Lakers não resolveu nada. O Denver resolveu muito rápido. Em outras circunstâncias, até dormiria, porque assim, pô, tava tarde já e é uma sequência de dias com dormindo bem tardão, né? Só que, velho, eu precisava ouvir a entrevista do Alessandro, ver se demitiu o Lázaro, né? Então eu fiquei esperando essa entrevista. Demitiu? Não, mas vai cair. A entrevista é de... Vamos conversar amanhã, né? Vai cair. É o fim do carrossel lazarento, né? E... É pra falar. Cara, eu acho que infelizmente a gente tem dignidade, velho. Porque... Ok. Porra, vou falar a verdade aqui. É muito ruim ter dignidade. Bom. Esse é um puro caso que é muito ruim ter dignidade. Um puro caso. Simples caso em que... Enfim, não quero... Cara, o Vitor Pereira, ele poderia facilmente ser absolvido se ele dissesse, pô, já recebi o salário do Mengão, vou trabalhar de graça agora aqui no Corinthians. Não, acho que não tem mais volta. Sabe o que aconteceria, eu acho? Se lá atrás ele tivesse falado assim, ó, o Corinthians não quer me dar os reforços, com esse time aqui eu não vou conseguir nada. Misery Faces. Cadê Misery Faces? Pô, claramente o São Paulo já tá querendo pedir reforço, que ele tá botando o Marinho de titular, Guilherme. Então ele vai dizer, pô... Pô, mas ele foi técnico do Marinho, não foi? No Santos? É isso. Ele curtiu o Marinho. O Marinho vai ter 2 assistências ontem. Cara, o Marinho é bom jogador, velho. Ele só precisa de alguém que compreenda
Que eu compreendo. E o São Paulo, o São Paulo é capaz de compreender qualquer coisa, né? Velho, vai ser muito legal o São Paulo no Flamengo, de verdade, vai ser muito Cara, a legal. primeira vez que ele ficar de cócoras, o time estiver perdendo, meu pai vai ficar muito puto, velho. Meu pai não aceita técnico de cócoras. Mas vou te falar, Lucas, o Corinthians agora, cara, o Corinthians não tem o que fazer. De verdade, o Corinthians não tem o que fazer. Porque quem que o Corinthians vai contratar? Dá um Rogério nome aí. Ceni, pô, tá disponível. Não dá, Rogério Ceni não dá. Fala outro. Voivoda. Não dá, o cara não quer sair. Cara, quem quer sair de Fortaleza, velho? Uma cidade gostosa. Guto Ferreira. Dorival já fechou com São Paulo? Fechou com São Paulo. Tá no São Paulo. Não Guto anunciou, mas Ferreira. fechou. Acabou de ser demitido. Nem sei de que time que ele foi Olha aí. demitido, né? Pode Pô, ser. boa. Cara, ele é melhor do que o Lázaro. Mas assim, o que vai acontecer? Ele não vai Eles dar vão, jeito. você sabe que o time vai buscar um português, né, Gibas? Não tem como não ir atrás de um português. Enquanto Abel Ferreira estiver no Palmeiras, o Corinthians tem que procurar um português. Cara, por que o Corinthians não contrata o Abel Ferreira, velho? Cara, se o Voivoda não quer sair, o Abel Ferreira vai querer sair? Claro que não quer, velho. Foi tipo um humor, assim. Cara, o Corinthians tá numa draga que... De verdade, assim. Aí eu fico acordado, né? Cara, de verdade eu fico meio triste. Eu não fico puto mais, sabe? Eu não sou daquele torcedor que fica puto, sabe? Eu não xingo mais, eu não falo palavrão, eu não sou mais desse, assim. Cara, até é curioso, né? Como é que a gente vai envelhecendo, né? Agora eu só fico muito triste, velho. Eu fico assim, meio bobão naquela briga. Sabe, bobão naquela briga? Reflexivo. Olhando assim, pensando, cara, velho, a gente tinha um técnico aqui, beleza, ele não foi legal com a gente, mas isso, aí ele vai embora, a gente contrata. Você sabia que o técnico do Corinthians não tem licença pra ser técnico? É mesmo? Ele não tem, velho. Ele tem que Não terminar o precisa curso. ter? Ele não precisa, só que daí ele conseguiu uma autorização especial lá, Efeito suspensivo? porque ele vai fazer tipo um supletivo pra terminar, entendeu? Pra terminar mais rápido. Não sei Agora se já não vai precisar, né? Pode segurar um tempo, porque E o acho que não pior é vai que ter ninguém. ele é muito bom no que ele faz, velho. Que era o negócio lá de descobrir jogador, criar. Ele foi o primeiro cara, assim, do futebol brasileiro que criou esses análise de desempenho, tipo que a gente vê na NBA. Cara, ele começou com isso no Corinthians com VHS, lá em 2004, assim. Ele é muito antigo no clube. E, cara, ele nunca foi técnico. Ele ficava ali de tampão quando os caras eram mandados embora. Aí você quer perder um funcionário, né, que criou uma parada que é super elogiada do Corinthians, que é o Seafood, botou ele sem menor condição, e agora, tipo, 4 meses depois, com os mesmos problemas de sempre. Pô, tá vendo? Destreza, né, Guilherme? É assim que eu fico. Mas aí, essa tristeza de ficar esperando ver se. Eu espero que ele não seja demitido. Eu espero que ele continue no clube trabalhando com o que ele é muito bom. Porque ele é muito bom no que ele faz. Ele devia estar ganhando agora uns 100 mil, pelo menos. Vai voltar pro salário de 12 mil. Acho que ganhar uns 25, não é não? Sei lá, né? Pô, é gostoso ganhar 25 também, ficando ali no computador, né, velho? Trabalhando no computador. Pô, é gostoso demais, né? Aí, vou falar real, 25 pra ficar no computador. Topas? Maluco. Que isso, velho. E pra todo jogo ainda, courtside. E assim, eu vou querer o seguinte, Lucas. Eu vou defender aqui em primeira mão. Não vou defender nada. Não quero mais defender nada. Okay. Eu perdi qualquer esperança. Que você falando como é que você ficava, me lembrou um pouco de Jon Snow na Batalha dos Bastardos. Em certo momento ele ficava só olhando a galera morrer ao redor assim e já nem mais super reagia, né? Ficava só. Morreu meu amigo. Quem que vai ser o mindinho do Coringão, velho? Morreu meu brother, eu tenho que perder um braço. Mas o que eu posso fazer, velho? Cara, é triste, velho. É triste, assim. E agora, todas aquelas declarações, né? Tipo, o Corinthians tá com ótimo clima, né? O Vitor Pereira não gostava da resenha, o Vitor Pereira não sei o que e tal. Cara, no final das contas, os dois estavam errados, né? Cara, essa do clima já chegou no Mengão, viu? Essa do clima, São Paulo trouxe um clima maravilhoso. Gibas! Mas explicando, né? Agora. Teria dormido, mas aí... Tá. Por conta dessa tristeza aí, como é que dorme pensando nessas coisas, velho? Eu fui dormir. Mas aí o Anthony Edwards te ajudou, Guilherme, porque o que ele fez no segundo tempo, meu jogou Deus muito, do céu. Foi bonito, pô. E assim, torci pra dar uma empolgação no jogo. Pô, acordei tranquilo, aí veio o Alessandro, deu uma entrevista. Cara, a entrevista do Alessandro é tipo a minha fala aqui, ó. Ele tá triste igual eu. Ele é o Jon Snow, né? Porque ele pode fazer alguma coisa. Eu não posso fazer nada, só posso... E assim, aí eu falei, pô... Reza, Alessandro. É ele mesmo. Aí
amanhã vai mudar, né? Eu já fiquei feliz, cara, mas, pô, fui dormir quase 3, velho. O jogo acabou 1h40, mais ou menos. Então, por isso que eu tô até um pouco zonzo aqui, viu, Lucas? Gibas, foi legal. Eles botaram o Anthony Edwards e o Rudy Gobert para dar entrevista coletiva juntos ontem. E foi bem legal, essa entrevista tá bem legal. O Anthony Edwards prometeu o seguinte: vai continuar agressivo. Ele disse que antes do jogo ele já sabia que ia ser agressivo. E que no próximo vai ser mais ainda. Então tô muito empolgado para ver como é que vai ser a energia. Foi bem massa Minnesota em Minnesota, né? Na temporada passada. Jogando playoff contra o Memphis. Uma coisa assim assustadora, né? E em certo momento no terceiro quarto, teve muito pick and roll com o Rudy Gobert, com o Karl Anthony Towns meio que espaçando, viu? Então, assim, talvez para rolar esse Minnesota doidão com o Towns e Gobert, e nessa série pelo menos, a gente vai ver menos o Towns na bola, né? E mais ele reagindo aos trabalhos de pick and roll do Conley com o Gobert, quando chegar em situação de meia quadra, que acho que o Minnesota não quer meia quadra, o Minnesota vai querer correr, e muita transição com o Anthony Edwards, né? Se o Minnesota conseguir fazer isso, pode criar algum tipo de dificuldade para o Denver, como a gente viu no jogo de ontem. Os melhores momentos do Minnesota foram assim. Vamos ver para onde é que a série vai para ir. Acho que não é série para varrida. Acho que é uma série para 5 ou 6 jogos. O Denver é super favorito. Se fosse um palpite aqui lá na KTO, eu meteria 5 jogos. Acho que eu vou pegar esse palpite hoje, hein, Guilherme? Hoje tem live, vamos fazer uma betzinha ao vivo. Acho que eu vou pegar essa Denver em 5. Mas acho uma série bem interessante. Mais interessante do que algumas séries assim, que a gente já sabe, obviamente, qual é o vencedor. Das que a gente sabe quem é o vencedor, gosto dessa, viu, Guilherme? Então, até eu vou te elogiar aqui, Lucas. Eu sei que não é nenhum programa. Não é seu costume, viu? Não é meu costume e nenhum programa de sucesso tem um elogiando o outro, né? Você viu o Zé Elias ontem brigando com o Rodrigo Bueno, cara, por causa do Dorival? Fiquei meio constrangido. Mas aí eu te pergunto, é um programa de sucesso esse dos Zé Elias com o Rodrigo Bueno? Porque eu sequer sei quem é o Rodrigo Bueno, Guilherme. Pô, o Rodrigo Bueno é meio famoso, tá no meio assim. Eu acho que eu sei quem é o Rodrigo Bueno, velho. Você sabe quem é o Rodrigo Bueno? Sei. Qual programa que eles estão? É o Linha de Passe? É ESPN? Pode ser, eu não sei porque tem 40 linhas de passe, né? Bola da vez? Não, bate. Cara, mas assim, você quer me dizer se o programa de sucesso é o seguinte: esses caras estão sendo pagos pra falar doideira na TV? Então é de sucesso. Boa. Entendeu? Beleza, é de sucesso. E programas de sucesso, Lucas, eles não se constroem com um elogiando o outro, né? Geralmente é até com um pouco de... Como é que foi essa briga aí? Pô, vou te mandar depois, né? Mas foi quem defendeu o Dorival? Cara, em dado momento eu não tava mais prestando atenção, né? Porque o nível de tensão ficou tão alto que eu só fiquei com medo deles. Teve xingamento? Não foi bonito, não. Teve "Você não é meu pai, baixa esse dedo pra mim". Teve isso. Porra, ele tá incentivando pais agressivos, é isso? Não é isso, né? Mas, tipo, quem você pensa que é pra levantar o dedo pra mim, né? Boa. Tudo bem. Enfim, não foi legal. Mas o que eu ia elogiar é que, assim, crianças, na pelo amor de Deus, gente. pelo amor de Deus, né? Não, isso já ficou pra trás. Mas na remontada do Timberwolves eu fiquei pensando, cara, o Nepop macetou essa, porque ele falou que essa série não era pra ser essa surrinha que tava, né? E no primeiro tempo o Nepopop tava sendo injustiçado. E que bom que o Timberwolves trouxe aí o Nepopop de volta com um ótimo segundo tempo, Lucas. Então acho que o jogo de ontem te deu uma vitória. Gibas, quem teve Pô, falei alto de novo, peço perdão. Pessoal, é o seguinte, eu vou continuar falando alto, já não sei mais não falar Gibas alto. Mas quem conseguiu vitória também, né? Uma vitória até mais incisiva, mais contundente, foi o Memphis Grizzlies sem Ja Morant. Recebeu o Lakers e macetou sem dó, né? O Memphis conseguiu colocar o ritmo que quis no jogo, pelo menos no primeiro tempo. O Memphis encontrou maneiras de limitar o Anthony Davis dos dois lados da quadra. Embora assim, o Anthony Davis tenha feito um monte de super jogada defensiva, o Anthony Davis é o marcador primário do Xavier Tillman, né? Nessa série. Por quê? Porque ao ser o marcador primário do Xavier Tillman, o Anthony Davis pode marcar qualquer um.
porque o Xavier Tillman não vai te machucar ofensivamente. Ou será que vai, hein? Porque o que o Taylor Jenkins encontrou ontem foi exatamente uma maneira de falar: o Anthony Davis vai dar toco com todos os meus jogadores ao mesmo tempo? Então, o Tillman vai fazer todos os pontos possíveis, né? Porque o Anthony Davis não fica no Jaren Jackson Jr. para poder marcar todo mundo ao mesmo tempo, proteger o aro. Beleza, pois vai fazer isso aí que você vai ver o que eu vou aprontar, né? Então, quando a gente fala em ajuste em playoff, muitas vezes é isso, né? É como aproveitar o que o outro time te dá, né? Se o outro time dá a oportunidade do Memphis encontrar umas bolas para o Tillman, o Memphis foi lá e encontrou umas bolas para o Tillman, foi, certo momento estava tipo 6 de 6, aí começou a tentar umas bolas de 3, né? E acho que até caiu uma ou duas, não lembro bem agora, mas o Memphis, ofensivamente, teve um jogo, assim, o Lakers em certo momento consegue colocar uma defesa que poucos times da NBA conseguem hoje. Mérito aí para Darvin Ham e para Anthony Davis e grande elenco. Mas mesmo assim, o ataque do Memphis, fora aquele terceiro quarto, né, que foi, o Memphis passou uns 8 minutos para fazer um ponto, me parecia assim, muito assertivo, sabendo o que queria, né? E mesmo no terceiro quarto errou muito arremesso open, né? Que daria para os caras acertarem, deixarem um jogo mais em aberto, assim, menos em aberto, né? Mas eu achei uma partida bem boa do Memphis, não foi surpreendente, porque um time que joga bem sem o Ja Morant também, joga bem com o Ja Morant, joga bem sem o Ja Morant, então assim, não é uma coisa surpreendente essa vitória, mas o Lakers volta para Los Angeles com 1-1, acho que eles topariam isso sempre, né, antes de começar a série, pô, vai voltar 1-1, ótimo, beleza, show de bola, mais ou menos como o Knicks, né. O Memphis era o favorito para essa série, talvez ainda seja, mas o Lakers volta para casa com a sensação de dever cumprido, poderia ter sido 0-2 ainda, teve chance nessa partida mesmo, para, sei lá, tava em situação de pulo, sabe, Guilherme? Se der o pulo do gato aqui, leva, né? Só que o gato não pulou. E o Memphis acabou voltando, acabou confirmando a vitória. 1-1 na série, Dillon Brooks falando barbaridades. As costas na parede aí, Guilherme, são de quem? Lakers ou Memphis? Acho que ninguém, né? Acho que ainda não chegou em situação de costa de parede, né? Tá a trocação, né? Tá a trocação no meio do ringue, pra usar aí uma expressão Mas do não tem boxe. parede em ringue, Guilherme. Ah, tá. Tem corner, né? Nas cordas, né? As Que cordas. os narradores usam. Curioso, né? Que a gente também. A gente fala muito sobre nossa idade, né? Mas a gente é velho o suficiente, Lucas, pra trazer as referências que a gente cresceu ouvindo e não ser do MMA, né? Porque o MMA chegou depois na nossa vida, né? Na infância era boxe, né? Que a gente ouvia falar. Então essas expressões no corner, Tem nas uma, cordas, no ringue, é tudo tem de uma boxe. galera que segura a relevância do boxe, velho, assim, de uma maneira que eu não sabia que era possível. Por exemplo, as bolsas, né, dos atletas de boxe, cara, são gigantescas ainda, né? Tipo Manny Pacquiao, você fala assim, esses caras. Aí que tá, se fosse só esses, você vai receber 50 milhões de dólares por essa luta. Você fala, porra, o cara é foda mesmo. Mas é Uhum. vários caras, assim, que eu sequer tenho conhecimento. Ganhou quanto nessa luta? Ah, ganhou 12 milhões de dólares. Porra, que É isso, mesmo? velho. Tudo isso, velho? Uma O luta? boxe é brabo, velho. É isso que eu tô dizendo. Cara, Tem uma galera que segura o boxe, eu não sei como. Provavelmente grupos internacionais, viu, Gibas? é. Não. Pode ser grupos irlandeses, né? Porque todo filme de irlandês tem boxe, viu, Lucas? Tô aprendendo isso Mas será aí, que a né? Irlanda tá com essa. A Irlanda tá com essa bola toda? Cara, a Irlanda faz muito. Tem muito brasileiro, tem muito filme indie, tem muita literatura, e é literatura de verdade, não é poesia, não, tá? Literatura mesmo. E muito boxe. Cara, eu fiquei muito com vontade de. E muita cerveja também, né? Mas não sou É. desses, né? Cara, a Irlanda deve ser bem Muita, legal. Bem legal a Irlanda. muita flor também, né? Tem sempre muita flor, É muita. mesmo? Não Não tinha essa é? O referência. PS Eu Te Amo na Irlanda? Na Escócia, não? Esse me pegou, Gibas.
A Rainha Elizabeth também cometia esse tipo de erro, viu, Lucas? Por isso que ela achava que era tudo Inglaterra, né? E aí dava um erro danado, dava um problema danado isso aí, né? Mas enfim, e tem muita igreja também, né? Porque lá na Irlanda eles são muito católicos, né? Então tem muita igreja também. Guilherme, Canelo Álvares, ele lutou 2 vezes em 2022. A primeira foi contra o Dimitri Bivol e ele levou 40 milhões de dólares nessa luta. Que isso, velho? Eu nem conheço esse cara. Na segunda, 45 milhões. Esse cara é muito bom, o Canelo. Ele é qual o peso dele? Acho que é pra lá de 80 quilos, viu? Pela cara dele aqui, acho que ele tem muito músculo, né? O músculo pesa mais que a barriga. É isso. Lucas, acho que assim, são duas equipes que estão. Duas equipes que não estão no seu melhor motivo, assim, né? Não estão com o seu desenho mais bem definido. Mas, de um lado, você tem um time que foi até Memphis e retoma a vantagem, mas que, pô, se você vai enfrentar um Memphis já tendo vencido o primeiro jogo, e aí o Memphis anuncia que o Ja Morant vai ficar fora por mais um tempo, acho que tinha uma janela de oportunidades para você chegar para esse jogo e falar assim: ó, Memphis, foi legal, eu entendo que vocês jogam bem sem o Ja Morant, mas isso aqui é playoff, eu tenho o LeBron no meu time, eu tenho o Anthony Davis, eu tenho super estrelas aqui, eu vou macetar vocês. E a verdade é que não teve jogo, assim, né? Esse placar é meio enganoso, assim, de novo, né? Direto tô denunciando o placar, assim. Mas o retrato do jogo não foi esse, né? O Lakers demorou muito para chegar, para ter alguma competitividade e tenta remar. Deu um pouquinho a impressão de já fiz meu dever aqui, roubei o mando, agora eu decido as coisas em Los Angeles. Então tem esse lado. Claro que o Lakers volta muito feliz porque fez o que era possível, mas o Memphis responder tão rápido e responder com uma partida, como você falou, né, de 22 pontos de um Xavier Tillman, pô, provavelmente nossos ouvintes, a gente tá falando esse nome aqui, eu não sei se você fala de Xavier Tillman, imediatamente a pessoa já vê a carinha dele na cabeça, sabe? Não é um habitué do imaginário da NBA. Então, quando você toma uma derrota em que o técnico adversário se impôs, acho que você reflete. Primeira coisa, né? Você reflete. Tem mais coisa aí, né? Tem mais coisa porque esse time do Memphis, ele se cria. Pô, no primeiro tempo, o John Conchar dá um toco, né, inimaginável, assim. O toco do John Conchar. Cara, quando o John Conchar tá Anthony dando Davis, mas toco, escapou a bola do Anthony Davis, né, velho? Ficou lindo, ficou ficou lindo. lindo. Ficou Mas a lindo bola o escapou toco. um pouquinho antes do toco. Então, mas não é nem sobre o lance em si, mas o fato de o John Conchar estar em quadra e ser um fator a ponto de promover um highlight, né? Então, E ele deu outro toco no segundo tempo. a gente Então, pra dizer que não denunciou. foi sorte. É isso, né? Porque ele não tem nenhuma cara de quem dá toco, velho. Nenhuma vibe de toco. Você olha pro John Conchar, a última coisa que você espera dele é que ele te dê um toco. E ele foi lá te dar um toco. A gente tem denunciado aqui o Quando eu tô glúteo. jogando basquete, eu imagino que toda pessoa é capaz de me dar um toco. Então, não consigo. Tá. Até o John Conchar? Dá uma olhadinha na carinha dele. Porra, mas o Djokovic é muito grande, velho. Eu sou baixo. Tá. Eu acho que o Tá Trey baixo, me né? dá toco. Tá. A gente tem denunciado aqui o GM3 do David Rode, né? Ontem acho que ele foi um fator também. Acho que jogou duro, jogou O G físico, com matou G, bola. tá, gente? Isso, G e 3, né? Glúteo e bola de 3. Impressionante quando ele consegue, viu? Das linhas que foram positivas ontem, a dele com Tillman, Kenar e Tyus Jones foi impressionante. O JJJ, né? Foi bem positivo. Foi um dos melhores momentos do Memphis no jogo. Grande vitória. Acho que esse tipo de vitória, ele traz o Memphis para a série a ponto de a gente olhar e falar: tá equilibrada essa série, ainda que o Lakers tenha LeBron, tenha Anthony Davis, tenha o Mando agora e volte para jogar duas em casa para eventualmente abrir 3-1. Não tô tão confiante. Assim como eu não tinha achado que a simples vitória e a radical notícia da ausência do Ja Morant não colocava o Lakers com tanta facilidade assim, porque é um time cheio de questões ainda para resolver. Acho que a vitória de ontem acentua essa minha confiança, né? O time do Lakers precisa encontrar mais soluções, né? Um time que não pode perder jogos em que começa o jogo você já toma um sacode, sabe? Acho que essa é uma... Não pode perder jogo nenhum, enfim.
mas é um jogo que você não consegue competir. Não é isso, sabe? Tudo bem, se tivesse jogado duro, perdeu no final, uma bola aqui, uma bola ali, você volta da série falando, ok. Mas não gostei. Não gostei do Lakers ontem. 7 bolas de 3 apenas. Pouca inventividade, né? Uma dependência muito grande do que o LeBron vai criar num contra um. Tiveram outra boa noite, né? Do Hashimura, né? Não foi a melhor noite dele, mas outra boa noite e cara, o Dillon Brooks saiu falando doideira, né? Pra variar, né? Então, todos os conformes dessa série, tá com carinha de que vai longe e ainda não acho que o Lakers tenha dominado o ritmo da série, mas acho que volta para Los Angeles ainda com favoritismo, Lucas. Mas por isso que eu falei, acho que não tem ninguém nas cordas, não tem ninguém acuado, não tem ninguém na parede, mas o Memphis, se tava nas cordas, deu uma escapadinha, sabe? Deu uma sequência assim, foi empurrando, e Ele agora começa a partida com as costas quase na parede, né? quase na Talvez parede. ali. Até na parede, dá pra Talvez. dizer, né? Perdeu a primeira em casa e sem o Jamoran, é quase na parede. Pô, você perde duas, já era. É uma costa na parede, mas é uma costa na parede meio preventiva, por exemplo. Se você tiver em situação que acontecia muitas vezes com Indiana Jones, né? Ele tá numa sala e de repente uma das paredes que tem muitos espinhos começa a andar para o seu lado para te esmagar, né? Para te, enfim, para enfiar os espinhos no teu corpo, né? Não sei como acontece muito com Indiana Jones, esse tipo de coisa. Ou pelo menos na minha cabeça acontece muito com Indiana Jones, né? Isso não aconteceu comigo ainda, mas se eu acontecer isso comigo, Guilherme, a minha primeira reação não vai ser ir botar as costas na parede inversa, né? O que eu vou fazer? O que eu ganho com isso? Vou ter mais tempo ali para ver o espinho vindo me esmagar? Eu vou buscar uma maneira de escapar, né? Então, se eu já boto as costas na parede ali, eu não sei se aumenta as minhas chances. Não sei se eu tô. Então, assim, É, seria uma costa na parede muito entendi, prematura. entendi. Eu até fico pensando, né? Por que os egípcios pensavam tanto nessas situações de paredes que iam se movendo ao ponto? Devagar, velho. É, Devagar. é isso. Você tem intenção de enfiar os espinhos em alguém? Não que aqui, longe de mim querer incentivar esse tipo de comportamento. Mas se você tem essa intenção, faz um sistema que acelere isso aí, velho. Eles conseguem botar a bola que vai atrás de Aaron Jones bem rápida, mas o espinho, a parede que se move tem que ir bem devagar, né? É. Não sei se é o melhor A uso não dos ser que seja recursos. uma situação que o Indiana Jones esteja em movimento, né? Aí eles deixam a parede um pouco mais rápida. Ainda assim poderia ser mais rápido. Ok. Se ela fosse aquela velocidade assim, pá, tipo uma guilhotina, pô, Mas não tem peraí, Indiana né? Jones que escape, né? Mas é que os egípcios não conheciam ainda a guilhotina, né? Ainda não tinha tido a revolução, né? Não. Boa. Você Gibas! sabia que quem inventou a guilhotina chamava Guilhotin? E que ele morreu na própria guilhotina? Fala-se pouco sobre isso, né? É. Gibas, sobre o LeBron, né? Ontem eu tive a oportunidade de acompanhar esse jogo interagindo com a galera no grupo institucional de apoio Negando Nosso Inimigo o Sono, Giannis, né? Um grupo de apoiadores do Café Belgrado, do Telegram para apoiadores insider, né? Ou seja, de R$ 20 ou mais o apoio. E eu recomendo demais, né? Se você gosta do Café Belgrado, se você gosta da nossa vibe, você com certeza vai gostar do Giannis. Hoje, por exemplo, já entrou mais gente, vamos já falar os nomes, viu, Gibas? Mas ontem, durante esse jogo, tinha uma certa impressão, e acho que isso se transferiu também depois quando eu fui dar uma olhadinha no Twitter e tal, de, pô, o LeBron não tá entregando, né? Que Questão de isso? ordem. Questão de ordem. Ok. Guilhotin morreu de morte morrida, não morreu de guilhotina. É mesmo? Por que todo É. mundo fala que ele morreu de guilhotina? Porque o povo gosta de uma ironia, né? Boa. E por que você, sabendo que o povo gosta de uma ironia, você vai trazer essa informação que tira a alegria do povo? É porque eu sou historiador, Lucas, aí preciso ter compromisso com a história. Boa. Gibas, então é um sentimento assim de, pô, o LeBron não tá entregando, por que que ele tá assim, será que tá machucado e tal? E de fato, o LeBron, acho que assim, como estratégia de jogo, fica muito fora da bola, tem ficado muito fora da bola nessa série e até nos jogos finais do Lakers, né? É um jogo, é uma série onde você imagina que o LeBron vai ter, assim, você fecha os olhos e pensa LeBron em playoff, você pensa o LeBron com posse
com usage bem alto, né? Com usage, assim, super relevante, onde ele decide a maioria das posses, ou ele é o iniciador da maioria das posses, né? E o que a gente tem visto nessa série, e acho que é bem normal que seja assim, é um LeBron que em alguns momentos ele vai ser o iniciador, né? Então o Lakers precisa de outros jogadores criando, precisa do Austin Reeves, como foi no primeiro jogo, precisa do DeAndre Russell, que ainda não foi nessa pós-temporada. No jogo passado ele até teve alguns momentos, mas não tem sido assim o grande nome, né? Ontem foi terrível, né, o que ele aprontou. O Dennis Schroeder foi muito assim no jogo de play-in, nem tanto até agora nessa série. E ontem me pareceu assim, o Lakers encostou justamente numa dessas runs, né? O LeBron recebendo muito a bola ali no poste baixo, de costas para a cesta, dali ele conseguiu criar muito ponto fácil para ele, ótimas oportunidades para os companheiros, né? Vanderbilt recebeu algumas ali embaixo, o DeAndre Russell recebeu um passe que ele erra uma bola de 3, mas o passe foi uma coisa assim linda, procurem depois aí. É uma bola que o DeAndre Russell erra no último quarto, mas o LeBron encontra um passe que não tinha o menor cabimento de chegar na mão dele. Então, assim, num desses runs, né, numa run do Lakers, o time mais ou menos encosta, né, fica ali 2 posses, faltando, sei lá, 6 minutos, 7 minutos, e tá claro que não é o jogo do DeAndre Russell, mas me parece assim, vamos ver se esse jogo aqui, vamos dar esse jogo pro DeAndre Russell, a gente tá com a série em vantagem, vamos dar esse jogo aqui para ver se as coisas acontecem, né, porque o Lakers teve mais sucesso quando defendeu melhor, e o DeAndre Russell não está entregando no ataque, ontem não entregou pelo menos nada, e defensivamente era elo fraco muitas vezes, né? Então me parece assim, vamos ver o que sai aqui. Próximo jogo, o DeAndre Russell não tiver on fire, Guilherme, não tenho muita dúvida de quem vai fechar vai ser o Dennis Schroeder, né? Eu acho que é um jogador que o Lakers tem confiado mais. Então, assim, acho que foi um jogo onde o Lakers, não é que tá tudo bem perder, mas acho que o Lakers mais ou menos se colocou em situação de dar o pulo do gato, né? Faltando pouco tempo, mesmo com a intensidade muito alta do Memphis, mesmo com muita coisa dando certo para o Memphis, e não aconteceu. E acho que tá tudo bem. 1-1, volta para Los Angeles, absorve, né, o impacto, e em breve tem mais. Em breve tem jogo 3, e aí sim, jogo 3 super decisivo. Tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, vai para. Deixa eu ver aqui. Traz o seu destaque final, Guilherme, que eu pensei no destaque final, mas acabei esquecendo aqui. Fala o seu destaque final que eu já trago um. Não, vou trazer aí as informações da rodada de ontem do NBB, né? Na verdade, um jogo, o Unifacisa venceu por 95-77, abrindo 1-0 na série. Os 2 próximos jogos são em São Paulo. Corinthians, se perder no sábado, tá eliminado. Então, se você é corintiano, vá ao ginásio do Vlamir Max curtir um Coringão, né? Coringão no NBB, precisando aí da sua torcida para se manter vivo na competição. Hoje tem Bauru e São José. O jogo é em Bauru, se o São José perder tá fora, né? Bauru vencendo avança para as quartas de final. Na sexta, Paulistano e Pato. Esse jogo vai ser muito interessante, né? Vai ser no feriado, às 4 da tarde, em São Paulo. Se o Pato vence, é uma das maiores zebras da história do NBB, porque já venceu o primeiro jogo e eliminaria o Paulistano, a quinta melhor campanha, poderia ser até terceiro ali no desempate. Então fiquem muito atentos nesse dia. E no sábado, além do Corinthians e Unifacisa, tem Pinheiros e Caxias também. Se o Pinheiros vencer, avança. Esse é o retrato do NBB. Ontem fizemos um episódio atualizando aí, contando um pouco como está o NBB, como estão aí, como que foi a competição, o que está rolando agora. E a gente está analisando, né? Dependendo aí da recepção, se você gosta e puder ouvir, avisar para os amigos que gostam, a gente pode fazer outras vezes, né? E um pedido que a gente faz, é um destaque final também, que é parte desse destaque final, mas não só esse episódio sobre o NBB, mas os outros episódios. Se você conseguir ouvir pela Aurelo, você ajuda muito o Café Belgrado. A Aurelo, ela é o único aplicativo que paga o criador por play. Esse play que você deu nesse episódio, se você ouviu aqui até o final, significa assim, que você é parceiro do Belgradão, você está com a gente, você não está ouvindo por acaso, né? Esse play que você deu, se você deu na Apple, se você deu no Spotify ou no seu agregador, enfim,
esse Play a gente não recebe nada por ele. Nada. Nem um tostão. Esses aplicativos não remuneram os criadores, pelo menos não os de podcast. E não os que não são da casa, vamos dizer assim. A Aurelo não. A Aurelo, ela remunera o produtor de conteúdo. Inclusive, se você for podcaster, né? Se quiser fazer o sistema lá para cadastrar seu podcast, é só você fazer todo o sistema lá que a Aurelo vai te pagar por clique. Então, se você puder ouvir, você vai ajudar muito a gente. A gente tem tido essa tentativa, né, de fazer com que o nosso ouvinte que está nos agregadores, né, nos outros, venha para a Aurelo, por alguns motivos, claro. Primeiro, porque é a maneira mais rápida de apoiar o Café Belgrado. E você está ali, você está na empolgação, apoia o Belgradão, tá, beleza. Mas mesmo se você não puder, decidiu que não vai apoiar, cara, se você puder ouvir pela Aurelo, é um aplicativo muito gostoso de ouvir. Você vai gostar, você vai se habituar. Eu sei que às vezes você fica nesse costume, né? Pô, eu já estou acostumado a ouvir nesse aqui, é onde eu ouço música e tal. Eu entendo. Mas se puder, claro, se não for incômodo e puder ouvir por lá, ajuda bastante o Café Belgrado, viu? Ajuda bastante. Então, faça esse pedido aí com letras garrafais, Lucas. Lembrou do seu destaque final? Lembrei do meu destaque final, Guilherme. Cara, é um destaque final muito emocionante, na verdade, até. Vou falar o nome dos apoiadores no próximo episódio. A gente vai gravar, vai sair hoje ainda na sequência, um episódio. Senti falta de falar da treta do Dylan Brooks, né? O que ele tá falando do LeBron. É de propósito, porque a gente vai lançar um Power Ranking da série de playoff até agora, né? Mas esse não é meu destaque final, Guilherme. Meu destaque final é mandar um abraço para as pessoas além mar, né? Estamos chegando, por exemplo, Guilherme, em primeiro lugar na audiência de basquete em Moçambique. Um salve para todo mundo de Moçambique que escuta o Belgradão. É isso. Sétimo em esportes em geral e primeiro em basquete lá em Moçambique. Um salve em Angola, estamos bem também, né? Um salve também para os angolanos. Então, todos os nossos irmãos aí, né? Além mar. Um salve, vocês estão escutando o Belgradão. Emociona demais a gente, né? O Guilherme falou, a gente não ganha nada. É que o Guilherme é muito materialista, tá? Então, se você clicar não for pela Aurelo, o Guilherme acha que não ganha nada, mas eu fico muito emocionado, porque, é doideira, Guilherme. Então, manda um salve especial para Moçambique, Gibas. Um salve aí para os nossos queridos ouvintes. Quem nasce em Moçambique é o quê, Gibas? É moçambicano, pô. E é muito querido, né? Antes de qualquer coisa. Um salve para toda a comunidade, né? Da lusofonia que está na África, dando uma moral pro Belgradão, porque, pô, é um privilégio e responsabilidade imensa falar com vocês, viu? Pô, fiquei felizaço com essa notícia, Lucas. Valeu, Gibas. Até mais. Até a próxima.